Ele não queria parar as gramas da calçada, mas o que escutou em seu bueiro mudou a sua vida para sempre. Olá, amigos! Muitas vezes nos deparamos com situações que parecem não ter explicações e que só o destino poderia explicar. Esse foi o caso de Paulo André, um jovem advogado que em seu dia de folga teve que aparar as gramas altas de sua calçada contra sua vontade e acabou tendo a vida transformada para sempre. Era um sábado atípico em agosto de 2018. Paulo acordou às 9 da manhã e sentia que pela primeira vez em meses, finalmente teria um dia inteiro de descanso como há muito não acontecia. Ele planejou acordar tarde, tomar seu café, deitar no sofá e passar o dia inteiro assistindo seus programas preferidos sobre automobilismo. No entanto, sua esposa Natália, mesmo sabendo quanto o marido trabalhava quando estava no escritório, tinha outros planos para ele, já que há muito ele tinha prometido aparar as gramas e ervas daninhas que cresciam na calçada. Paulo já tinha adiado essa tarefa por diversas vezes. Em quase todas as ocasiões, ele tinha uma desculpa plausível para deixar a grama para depois. Contudo, dessa vez, ele mesmo sabia que não poderia fugir mais. Natália dizia que sabia que aquela era uma tarefa chata, mas que alguém precisava cuidar dos matos, pois a casa estava parecendo uma residência abandonada. Apesar de detestar a tarefa, Paulo André sabia que se não quisesse fazer o serviço, teria que contratar alguém para isso. Com o novo escritório em expansão e as novas rodas que tinha colocado em seu carro, ele sabia que precisava economizar o máximo possível para ter boas reservas nos meses que estavam por vir. Ele e sua esposa tinham planos de vida que pretendiam realizar em breve. E pensar nessas coisas deu o impulso que ele precisava para se levantar do sofá e pegar a colher de jardineiro e os sacos de lixo. O sol estava quente e o dia muito abafado. Paulo, de joelhos, arrastava a colher entre as fendas da calçada para arrancar as raízes. E com a mão, puxava os galhos mais grossos que insistiam em crescer cada vez mais. Picadas de formigas, insetos esquisitos entre os dedos, arranhões por espinhos. Parecia ser essa toda a recompensa que Paulo André teria pelo esforço daquela manhã. Enquanto isso, sua esposa volta e meia lhe trazia um copo de água ou suco para ele ter forças e terminar o trabalho que pode até parecer fácil para quem está acostumado a fazê-lo todos os dias, mas não para um advogado que estava acostumado a trabalhar no ar-condicionado. Paulo estava exausto, mas obstinado a cumprir a sua função de marido. O suor pingava de sua testa e se alastrava por debaixo de seus braços, até que finalmente ele pareceu terminar. Quando estava se preparando para entrar em casa e tomar uma bela ducha, sua esposa avisou sobre o mato que estava obstruindo a boca de lobo, dizendo que isso não deixava a água da chuva escoar. Paulo olhou para o céu e viu que com todo aquele mormaço que envolvia a cidade, as nuvens negras mais distantes logo ficariam pesadas e desabariam em uma grande tempestade. Mesmo relutante, já bastante farto daqueles afazeres, ele deu de ombros e atendeu ao pedido da esposa, já que teria muito mais trabalho se o seu esgoto entupisse com uma chuva. Ele se abaixou e começou a arrancar o colonião. Depois, com a colher de jardineiro, começou a arrancar a grama mais baixa, e foi então que escutou o som pela primeira vez. No começo, ele pensou que se tratava do som da TV na casa ao lado. Então, percebeu que o carro do vizinho não estava na garagem e que as janelas estavam fechadas, deduzindo que não poderia ser isso. Paulo se abaixou um pouco mais e ouviu o som outra vez. Era um som fraco, agudo, e dessa vez teve certeza que vinha da boca de lobo em frente à sua casa. Ele pensou que estivesse ficando louco quando escutou o barulho pela terceira vez. Nesse momento, viu na outra calçada uma gatinha branca que já era bastante conhecida na rua. Imaginou na hora que pudesse ser um dos seus filhotinhos que tinham caído na boca de lobo. Só que a gata correu dele quando ele tentou se aproximar. E isso lhe pareceu estranho demais, pois normalmente as fêmeas, ativadas por algum instinto maternal, costumam até mesmo pedir ajuda quando os filhotes estão em perigo. E a reação daquela gata o deixou ainda mais intrigado com o som. Paulo se abaixou novamente e escutou com mais atenção. O som continuava distante, fraco, então ele chamou a sua esposa para ouvir. A esposa, sem muito entender,
correu em sua direção ao escutar ele chamando por seu nome, já pensando que ele havia sido picado por algum escorpião ou aranha, que eram bastante comuns naquela região. Mas ela logo viu o marido deitado no chão, com o ouvido enfiado na boca de lobo. Ela perguntou o que ele estava fazendo naquela posição, e ele a chamou para escutar também. A esposa de Paulo se abaixou e pôs o ouvido na altura do meio-fio. Inicialmente, ela não ouviu nada, apenas os sons comuns das tubulações abaixo da rua. O cheiro não era nada agradável e ela tinha pressa. Paulo explicou que havia um som agudo bem no fundo do esgoto. Natália se abaixou outra vez e prestou mais atenção. Dessa vez, como se soubesse que estava sendo escutado, aquilo que emitia o som logo abaixo de seus pés começou a fazer isso com toda a força que possuía. Natália encarou Paulo com os olhos arregalados e logo os dois tiveram a certeza do que se tratava. Não era um filhote de gato, nem o som do esgoto, muito menos o fruto da imaginação. O som que tentava escapar das profundezas daquela boca de lobo era o choro de um bebê. Paulo e Natália começaram a correr desesperados, gritando por ajuda. Uma vizinha apareceu na janela e logo uma pequena multidão surgiu. Todos ficaram completamente chocados com a notícia que se espalhou até a outra rua e atraiu um bando de curiosos. Paulo ligou imediatamente para os bombeiros, que avisaram que chegariam no prazo de 15 minutos por conta da distância entre o bairro e o centro da cidade. Naquele momento, ele se arrependeu amargamente de ter escolhido uma casa em um bairro mais afastado. Mas logo pensou, se eu não morasse aqui, talvez ninguém nunca soubesse dessa criança. O seu grande medo era que a chuva começasse a cair depressa e, devido ao histórico de alagamento da rua, a criança poderia se afogar ou ser levada pelas águas. Paulo disse para sua esposa que eles não poderiam esperar os bombeiros, pois se começasse a chover, a criança iria morrer lá dentro. Logo um vizinho apareceu com uma bolsa de ferramentas para abrirem o bueiro que ficava no meio da rua. Ele disse que se eles conseguissem abrir, teriam que ver se dava para alcançar a criança. Primeiro tentaram com as chaves de fenda, que se mostraram inúteis para abrir o tampão de ferro. Outro homem correu até sua casa para buscar um pé de cabra e logo voltou com a ferramenta que salvaria o dia. Algumas outras vizinhas ficaram com a função de avisar o que estava acontecendo para aqueles da rua que ainda não sabiam da situação. Fizeram isso para que eles não dessem descargas ou tomassem banho, pois ninguém sabia por onde a água de cada casa desembocava. Quando eles arrancaram a tampa do bueiro, o fedor típico de esgoto subiu junto com algumas baratas. Da caixa de ferramentas do vizinho, Paulo pegou uma lanterna e desceu pelas escadas que davam acesso ao subterrâneo do esgoto da rua. Por sorte, não estava alagado e a água fedorenta não passava da altura dos seus calcanhares. Ele mirou a lanterna em todas as direções e viu 4 canos bem largos, cada um apontando para uma direção diferente. Tentou ouvir o choro da criança, mas ela estava distante demais. Foi uma das senhoras curiosas da outra rua que teve a brilhante ideia de ligar um rádio na boca de lobo onde a criança estava, e assim fez Paulo ter certeza por qual dos canos deveria entrar. Ele se abaixou e apontou a lanterna na escuridão. Algumas baratas passaram por seus braços e pernas e ele nem se abalou com isso. Mesmo com o fedor intenso que sentia, começou a se arrastar como os soldados fazem em campos de batalha e seguiu o som do rádio que tocava uma música de ninar. Mesmo muito alta, de alguma forma aquela música pareceu acalmar o bebê que agora estava calado. Naquele momento, Paulo pensou nas baratas, ratos e toda a sujeira que havia lá embaixo e teve medo que o bebê estivesse se engasgando. Ele aumentou o ritmo e se arrastou ainda mais depressa, sem se importar com a água imunda que estava em sua pele. O cano que ele entrou desembocou no encontro de outros 2 canos semelhantes e, guiado pelo som da canção de ninar, Paulo encontrou uma enorme poça de água de esgoto que se abria na largura da rua. Ele conseguiu ficar em pé e sentiu a água o cobrir até a altura dos joelhos. Quando ele mirou a lanterna para cima, viu o rosto de sua esposa que segurava o rádio através da boca de lobo. Ele girou a lanterna e viu a cena que partiu seu coração. Enrolado em uma toalha velha e dentro de uma cesta, Paulo viu uma criança recém-nascida chorando e o lamento mais frágil que já ouviu em toda a sua vida. Imediatamente, ele pediu para que desligassem o som e se aproximou da pobre criança. Logo ele viu que o cordão umbilical ainda estava ligado ao bebê e que ao seu lado havia um pequeno ursinho de pelúcia.
Paulo começou a chorar enquanto arrastava a cesta com o máximo de cuidado possível para que ela não virasse. Tinha medo de pegar a criança no colo ou até mesmo a cesta, pois não sabia como estava o fundo e temia que a criança pudesse se machucar. Ele escutou os bombeiros chegarem e logo recebeu ajuda para tirar a criança do local com toda a segurança necessária. O bebê foi levado na ambulância para o centro neonatal da cidade e Paulo foi levado ao hospital para tomar um coquetel de remédio contra as possíveis doenças que ele poderia ter adquirido por entrar no esgoto. Souberam pelos enfermeiros que a criança era uma menina e que estava suja de sangue e placenta, o que indicava que ela havia sido abandonada logo após o nascimento. O abandono aconteceu possivelmente em alguma vala em outro canto do bairro e, por algum milagre, a cesta foi arrastada até a altura da boca de lobo abaixo da casa de Paulo e Natália. No dia seguinte, ele e sua esposa visitaram a pequena heroína que sobreviveu ao pior dos destinos. Enquanto a observavam na incubadora, Paulo comentou que nunca tinha acreditado em milagres, mas que agora acreditava, pois dessa vez tinha participado de um. Ele e Natália conversaram sobre as economias, sobre o plano de vida que tinham e também sobre adoção. No ano de 2021, Paulo e Natália se tornaram pais adotivos da pequena Vitória e agora ela ganha o seu primeiro irmãozinho. Se você gostou dessa história, meus amigos, se inscreva no canal e clique no sininho para que nós possamos trazer cada vez mais histórias como essa. E caso tenham gostado muito, considere enviar para amigos e pessoas que possam ser tocadas com essa linda história de superação e milagre. Nos vemos no próximo vídeo.